Olá, meus amados, bem-vindo ao canal Estudo Direito, trazendo mais uma notícia para você sobre política. Veja só, meus amados, aqui ó, cientista político diz que o Brasil vive um golpe em câmera lenta. E aí, será que é em câmera lenta? Ou já aconteceu? Será que vivemos ainda num país democrático ainda? Vamos ler essa notícia aqui. E antes de começar, glória a Deus está podendo trazer a notícia aqui para vocês. Glória ao Senhor, porque se não fosse Deus nada disso aqui estaria acontecendo. E por enquanto aí, podemos ainda, não sei até quando, vamos continuar aí poder falar, da nossa opinião, porque muita gente está sendo criminalizada por causa da sua opinião, que não existe essa tipificação. Não existe lei que tipifique esse crime de opinião, mas aqui no Brasil se pune por você falar. E aí, se você está inscrito aqui no canal, muito obrigado pela ajuda. Continue compartilhando, comentando, ajuda o canal Estudo Direito. E para você que está vindo pela primeira vez, se inscreva, curta, compartilhe, vem fazer parte da família Estudo Direito. Então, sem mais delongas, meus amados, vamos aí para a notícia que vocês já estão vendo aqui, É como eu digo, é pela graça de Deus que a gente está conseguindo falar, está podendo fazer isso aqui. Porque se fosse dependendo da forma que está aqui no Brasil, ao chamar a orelha aqui já estava todo mundo preso. Pelo que vai caminhando, o que a gente está vendo. A gente não está vendo mais nem sequer fundamentação nas decisões. A gente não vê mais lei. Qual foi a lei que você infringiu para você estar pagando uma pena? Para que você estar pagando uma multa? Qual foi a lei que você infringiu? Porque a gente vê decisões ilegais que tem que ser cumprida, sem nenhum fundamento, sem nenhuma violação de lei e nada. Aí eu acho interessante esse povo não querendo ser melhor que ninguém, não, mas pelo conhecimento jurídico que eu tenho aqui, não para me orgulhar, não de forma soberba aqui, de forma humilde mesmo. Eu vejo pessoas que nem sequer entendem, não, a decisão está descumprindo, o Brasil tem que cumprir as leis. Sim. Quem está dizendo que está descumprindo as leis? Que é Elon Musk que está descumprindo aqui, passando isso. Quem é que está descumprindo as leis aqui? Qual foi a lei que ele descumpriu? O que ele não está concordando é com essas decisões, que são decisões ilegais, sem fundamento. Qual é a lei? Me diga qual foi a lei que ele descumpriu aqui. Qual foi a lei? Aí não entende em relação que é uma decisão judicial, uma decisão ilegal, sem fundamento jurídico e descumprimento de uma lei. A lei do Brasil tem que ser obedecida, acabou-se. Independente de que país que venha querer fazer uma coisa, empresa de fora, tem que cumprir a lei do país. Acabou-se. Ponto. Descumpriu, tem que pagar. Acabou-se. Mas qual foi a lei que foi descumprida? Só isso. Aí pessoas que não sabem diferenciar, não sabem o que é decisão judicial, não sabem o que é uma lei, não é como se fosse uma decisão judicial, pronto. É maior que a Constituição. É maior que a Constituição. É cada coisa que a gente vê, vamos continuando aqui. Veja só. Cientista político diz que o Brasil vive um golpe em câmera lenta. Em entrevista ao Jornal do Estado de São Paulo, Paulo Kramer também afirmou que o STF pode tudo, porque os outros poderes acham que assim deve ser. A gente já sabe como está a situação do STF aqui. É um órgão que a gente eu tenho o maior respeito, mas a gente fala aqui das condutas que os ministros estão tomando. A gente não está aqui difamando e nada, mas falando da conduta. As posturas sendo umas decisões que, do meu ponto de vista, são ilegais, só isso. Aí eu vou ser punido porque eu dando uma opinião que eu não concordo com a decisão do ministro. Aí eu vou ser punido. Qual foi o crime que eu cometi? Dizer que a decisão sem fundamento, não vê nenhum amparo legal ali. Aí eu vou ser punido porque eu estou dizendo que é ilegal. Qual foi o crime que eu cometi? Tá vendo como é a situação, a interpretação? Mas é o que está acontecendo hoje. A população, uma coisa que tem que botar na cabeça, que a maioria, pode dizer, é a maioria mesmo da população. A gente vê nas manifestações aí, aconteceu a última aqui de 7 de setembro, a gente vê a maioria mesmo. Pode botar aí, se não passar 70%, 80% aí, se não passar aí, que acordou, sabe o que está acontecendo no Brasil. Sabe? Que não concorda que o ministro Alexandre Moraes está fazendo, que os ministros estão juntos, não concorda com o atual presidente da República. Isso aí a gente já sabe, Mas é o que acontece mesmo, hoje mesmo. Se o ministro Alexandre Moraes quiser, ele tira o presidente da República. Se ele quiser, ele tira o presidente da Câmara, lá dos deputados, lá no Congresso. Se ele quiser, ele tira o presidente do Senado. Só baixa uma canetada, Abaixa uma canetada. É como diz aqui, o STF pode tudo.
né? Como fosse um poder supremo. É controversial, não. É acima da Constituição. Eles são intocáveis. A gente não pode falar nada de falar dele. Somos antidemocráticos. É como fosse lá, eles lá são intocáveis. Eu não posso criticar, não posso ter uma crítica, não. É como eu estou dizendo aí, já vai chegar a hora que quando você recorrer para o STF, você vai ser multado. O advogado vai ser multado quando ele recorrer, porque vai questionar a decisão. E aí? Como é que vai ficar? Né? Então acha que está sendo câmera lenta? Meu irmão, eu não sei não. Câmera lenta. As decisões monocráticas e inconstitucionais do ministro do Supremo Tribunal Federal têm sido questionadas por lideranças brasileiras e estrangeiras. Nos últimos anos, a Suprema Corte passou a assumir o protagonismo na política nacional. Para mim, eu vejo mais, é um órgão político. É o que eu estou percebendo, é um órgão político. Não é mais um órgão constitucional para defender a Constituição. Algo que não era visto antes do país. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, publicada nesta quinta-feira, 19, o cientista político Paulo Kramer afirmou que hoje o Supremo pode tudo, porque os outros poderes acham que ele pode tudo. Por esse motivo, segundo ele, o Brasil vive um golpe em câmera lenta. Para mim, eu acho que já não é mais câmera lenta isso aí. O que é que vocês acham aí? Já é câmera lenta? Aí, o que eu vejo ali dentro do Senado... Não é a gente vê a defesa que vários senadores de oposição faz e tudo, e coerente, né? Que era para ter saído o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ele já era para ter saído dali há muito tempo. Para ter saído dali há muito tempo. Se fosse botar a votação do povo, poxa, já estava lá em cima. A gente vê uma blindagem em relação ao ministro, que a gente vai percebendo. Principalmente o presidente do Senado. Né? Porque se ele quisesse, Rodrigo Pacheco já tinha pautado o impeachment dele. Ali já tem suficiente, já, vamos dizer assim, já extrapolou o suficiente. Você vê, tá de fundamentação jurídica ali para poder ele sair o impeachment dele. Não só ser o impeachment dele, ser aberto inquérito por algum crime cometido também, o suposto crime cometido, ser apurado, investigado e tudo, né? Então, assim, a gente vê como fosse uma blindagem em relação dele para poder manter. E a gente pode ver que é só o pessoal da direita. Só o pessoal da direita. Tem alguém do PCO, parece que é da esquerda também, que às vezes quando eu vi alguns comentários dele, até coerente, até tem certo ponto que eu concordava com eles também, né? Mas aqui, se continuar do jeito que está continuando aqui e tudo, vai ser pior que a Venezuela. Vai ser pior que a Venezuela. Está acontecendo aqui. O problema do ego. De acordo com Kramer, é um problema de ego nas autoridades que exercem um cargo público no Brasil. E é interessante que quem paga o salário deles são a gente, né, meus amados? É o povo que paga o salário deles lá. Os senadores, os ministros que estão lá, que nem sequer tem um voto para estar lá. Por isso que precisa seriamente e rápido uma reforma tanto política do judiciário. Então somos nós que pagamos o salário deles. Imagina a gente parar de pagar imposto. A pessoa não pagar mais imposto, as empresas começarem a sair e tudo. Como é que vai ficar lá? Como é que vai ficar o salário deles lá? E é alto salário, né? A gente vê aí, parece que quando o político entra, a lei enriquece. É o que se vai se percebendo aí, né? E é uma disputa para ter um cargo ali como ministro, que eu nunca vi, que é outra coisa que, para mim, devia ser para concurso público. Quer ser ministro? Vai estudar, fazer o concurso para estar lá, né? Mas vamos lá. Ocorre que no país hoje tem relação com o patrimonialismo que predomina na política brasileira, afirmou. Abre aspas. Aqui as pessoas, quando alçadas a uma posição de poder qualquer, acabam se achando maiores e mais importantes do que os cargos. Isso aí é verdade. Isso aqui que ele disse é uma verdade. Acabam se achando maiores e mais importantes do que os cargos. A gente vê isso no STF, meus amados. É nítido lá, a gente vê um menino com força, são intocáveis. Vê processos que nem sequer tem foro privilegiado para estar rodando, mas vai estar lá. Aquele que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes. O STF não era para estar julgando nada não. O ministro Moraes lá parece que está até atuando no processo. A gente vê cada absurdo jurídico lá. O processo nem sequer era para estar lá. Era para ser na primeira. E aí a gente vê a lógica. Um fato. Olha só a diferença. Um fato que aconteceu
em Roma, parece que foi no aeroporto de Roma que esteja enganado, lá quando foi o caso, aquela família com o filho, que mostrou lá que foi, parece que foi que bateu, parece que foi o filho do ministro Alexandre de Moraes, esteja enganado. Teve um período que foi falar do laudo lá, até agora, parece que não sei como é que está o processo. Um fato que aconteceu lá, veio ser processado aqui no Brasil, olha só. Aí o fato de Lula, veja só, pode ser processado, né? Um fato que aconteceu lá em Roma. Aí o processo de Lula aqui julgaram uma competência que é uma competência relativa no processo penal, que foi suscitado lá em cima, que não pode, já tinha sido decidido isso aí, já tinha acabado em relação a essa competência. Aí não, o foro de Curitiba é incompetente, tem que ser em Brasília. Aí o processo volta que ele não foi absolvido, anulou ali, mas não houve nenhuma sentença absolutória, ele não foi absolvido e o processo ia começar novo. Só não começou por quê? Porque foi que estava prescrito. Então veja só, não, é incompetente. Aí joga, né? Não pode não, tem que ser para lá. E o de ministro Alexandre Moraes, que era para ser em Roma, não trouxe para cá. Não é competente aqui não? Vamos lá. O cientista político ainda disse que os magistrados exercem o poder de forma imoderada. Trata-se daquilo que muitos chamam de poder moderador. No entanto, de acordo com ele, a Constituição Federal não concede esse benefício. Não tem. O STF nunca foi um poder moderador. Nunca foi. Eu desconheço isso na Constituição. Eu desconheço na Constituição isso aí. Ou seja, constitucionalmente, nenhum órgão da República tem a prerrogativa de ser o poder moderador. Então ele chamou isso para si, o STF. Oficialmente tivemos um poder moderador no Império, na Constituição de 1824, sim. De lá para cá, na República, a figura desse poder deixou de existir na Constituição. O brasileiro espera um general para se livrar de um golpe. O problema do brasileiro, conforme Kramer, é que sempre está à espera de um general, de um Sérgio Moro, de um Deltan Dallagnol, para combater os efeitos nocivos do exercício imoderado do poder e evitar o golpe. A esquerda, em contrapartida, busca pela ação de um poder moderador no STF. A esquerda vê particularmente na figura do ministro Alexandre de Moraes esse poder providencial, acima da mecânica rotineira da convivência institucional entre os poderes, afirmou Paulo Kramer. Eita, misericórdia, Jesus. Um ponto de virada. Desculpa o desabafo, mas porque a gente vê tanta aberração jurídica, tanta coisa acontecendo que... Mas vamos lá. Contudo, o cientista político acredita que o país vive hoje um ponto de virada. Ou vai ou racha, disse ele. Ele ainda afirmou que, gradativamente, a opinião pública está se conscientizando de que o poder judiciário, principalmente o STF, aliado ao lulopetismo, está há muito tempo exorbitando seu papel constitucional. Isso aqui já acordou. É a maioria. O povo já sabe o que está acontecendo. O STF, de acordo com ele, precisa voltar ao seu quadrado constitucional para que os poderes sejam efetivamente independentes, porém funcionem de forma harmônica. Não é só votar, mas também punir quem ultrapassou isso aí. Senão vamos ficar sempre naquele subdesenvolvimento político de achar que precisamos de uma força de fora. Um Deus que salva a situação. Não. A mim, o Deus que eu creio, todo poderoso que está na Bíblia, ele vai fazer justiça. Pode gravar com você porque a glória é dele. Ele vai fazer justiça. Quando na verdade é a vontade organizada e legal dos cidadãos que fará com que as coisas aconteçam. Mas sei Deus vai providenciar a justiça. Ele é o justo juiz. Não adianta não, meus amados. O que a gente planta, a gente vai colher. Entrevista de Paulo Kramer no Estadão, está disponível na internet. Pronto. Isso aqui foi a entrevista dele no Estadão que ele deu. Né, está no portão da Revista Oeste. A gente já sabe como é que está o STF, a gente sabe a situação, o que aconteceu, né? E eu creio, meus amados, que isso vai ter fim. Em relação também, eu creio que o ministro Alexandre de Moraes não vai ficar mais. Provavelmente ele vai ser impeachment. Eu tenho esperança, né, irmão? Tenho esperança que o STF vai voltar como uma corte constitucional. Vai ter uma reforma judiciária, vai ter uma reforma política aí. E é interessante que eu vejo a esquerda apoiando tudo isso aí. Por quê? Porque tá junto com o Lula lá. Mas achar que se importa o que está acontecendo aqui. Você que é de esquerda, tu acha que ele se importa com vocês mesmo?
Tu acha que um dia isso aí não pode virar contra vocês, não? Essa força que vocês estão dando, um dia pode se virar contra vocês. Já pararam para pensar isso, não? Como você quer ter uma democracia que você que é de esquerda, que você fala uma coisa e diz assim, não, não concordo com você, minha opinião é isso aqui. Eu sem agredir você, sem difamar você, sem denegrir nenhum direito seu, eu poder conversar com você, isso é democracia. Isso é democracia. Eu poder te escutar e dizer, não, você está errado, meu ponto de vista é assim, assim, assim. Mas você não é obrigado a você aceitar o que eu estou dizendo. Mas respeitar. Isso é democracia. Ter um diálogo, não partir para cima com violência. Eu poder, numa rede social, omitir minha opinião contra um político, sim. Eu omitir minha opinião contra um ministro, que eu não concordo com o que ele está fazendo. Porque é o meu dinheiro de imposto que paga o salário dele. Então a gente vê já como está a situação no Brasil. E acha que está em câmera lenta, né? Mas tá aí, moça, mas o que é que vocês acham? Tá em câmera lenta isso aqui? O que é que vocês acham disso aí, né? Comentem aí, compartilhem. Vou encerrando por aqui e Deus abençoe vocês.